Olá maltinha, espero que se encontrem todos bem, desde já, tudo cheio de saúde, tudo com cuidado, e essas coisas todas, enfim, vamos saltar, passar aqui o apocalipse zombie à frente, pronto, vão ter paciência, é preciso um bocadinho de humor para lidar com isto, porque já não há paciência para isto, pronto, é trágico, é o que é, mas a vida continua e, portanto, não é a primeira vez que há pandemias na Terra, não é? Na história da humanidade, portanto, passemos isto à frente. Eu hoje venho falar de uma coisa, um tema, enfim, talvez não muito tradicional aqui no meu canal, não é? Mas eu estava aqui há pouco a assistir a um vídeo de um senhor Emmanuel Aiko. Tenho que ver que eu tenho as minhas notas aqui escondidas. Emmanuel Aiko, se não estou em erro, norte-americano, negro-americano, e é este o tema do vídeo, por sinal. Corrijam-me se eu estiver a dizer, quer dizer, não vão corrigir porque eu estou a falar este vídeo é em português, é na minha língua, né? Portanto, ninguém vai corrigir. Penso que o apelido dele se pronuncia Aiko, por aquilo que eu conheço da língua inglesa. Enfim, o vídeo deste senhor, que é um senhor, um youtuber, portanto, enfim, que tem um canal que é Uncomfortable Conversations with a Black Man, ou seja, em português, em língua portuguesa, conversas desconfortáveis com um homem negro. Pronto. E é um canal, já vi alguns, não muitos vídeos, bastante interessante, porque basicamente são conversas com malta dita branca, não é? Caucasiana, enfim, europeia, não é? Ou de origem europeia, e com o homem negro, que no caso é ele, não é? Sobre esta questão racial, pronto, sobre esta eterna outra pandemia, não é? Que é a questão do racismo e a questão racial, enfim. E neste em particular que eu estava agora a assistir, eu estava a assistir na sequência de outro canal que eu costumo ver, acompanhar de vez em quando no YouTube, não é? Que é o Eben Preach, enfim, que é também são dois amigos, creio, não é? Dois amigos, portanto, também negros americanos, que comentam, fazem, basicamente o canal deles é comentar outros vídeos no YouTube e outros canais, é reações, pronto. E eu acho bastante interessante, eu gosto desse tipo de conteúdo, e então costumo ver. E então saiu um vídeo deste canal que estou agora a referir, há coisa de um dia, sobre a comentarem, portanto, este outro vídeo deste senhor Emmanuel Aiko, sobre, neste caso, a conversa desconfortável com o homem negro, neste caso é sobre interracial relationships, ou seja, relacionamentos amorosos interraciais. Ora, a questão é, o meu vídeo não é sobre esse tema, porque isso pode ficar por outro vídeo, porque isso é todo um outro tema, questão dos relacionamentos interraciais, que, pronto, para mim, por isso é que eu estou a dizer, é um tema grande, e agora não vou aqui tocar muito, portanto, eu vou deixar esse tema mesmo para outro vídeo e vou-me focar numa questão apenas, que é apenas uma consideração pessoal, baseada na minha cultura pessoal, conhecimentos pessoais e opinião. Pronto, é só isso que é. Eu, como já toda a gente percebeu, ou, enfim, acho que é relativamente óbvio, não sei, porque isto é daquelas questões que nós sentimos a nós próprios, temos uma perspectiva de nós próprios, pode não ter nada a ver com a perspectiva que as outras pessoas têm de nós próprios. De qualquer das formas, eu sou birracial, ou sou mestiça, não é? Ou mulata, ou como prefiram chamar. Vamos pôr aqui de parte a questão dos termos que são menos ou mais pejorativos, porque eu estou-me borrifando para isso, falando em bom português, porque eu cresci sempre com uma noção muito saudável de eu ser birracial e era isso que era. E simples, para mim sempre foi uma questão simples, que é, eu venho de duas culturas, sou o resultado da junção de duas culturas, sou uma mistura de duas culturas, considero-me portuguesa no sentido cultural, porque eu cresci neste país toda a vida, desde bebê, e tenho hoje em dia uma certa ligação, mais de coração, se quiserem, não é? Mais visceral, se quiserem, com a terra-mãe, que é literalmente o lado materno da minha família, que é a África, que é Angola. Pronto. Mas, como digo, para mim, isto sempre foi uma questão clara. Eu perceber esta mistura, não é? As minhas origens, as duas origens, não necessariamente 100% pacífica, porque tenho a minha cota parte, não de racismo, porque eu não vou dizer que se me senti algum dia verdadeiramente vítima de racismo,
mas de algum tipo de preconceito e ignorância, que é natural, de qualquer das formas. Envolvidos 2021 anos é vermos o que é que se passa no planeta, não é? Quer dizer, as coisas não evoluíram muito, este planeta realmente é o que é, pronto, é o que é. Os níveis de consciência da humanidade continuam muito fracos, mas isso é outra questão. Vamos nos focar no tal vídeo do Sr. Emmanuel Aiko, não propriamente na questão do que é o tópico, que é os relacionamentos interraciais, mas num aspecto que ela ha referido, que é esse que eu quero aqui focar, porque é uma coisa que me faz assim um bocadinho de comichão, que é, eu não sou, ou melhor, eu não conheço muito, aquilo que eu conheço da cultura americana, é aquilo que em Portugal toda a gente conhece a cultura americana. Tenho um ex-companheiro, efetivamente, que me foi transmitindo algumas coisas, porque ele cresceu nos Estados Unidos. Sim, cresceu, podemos dizer que cresceu, teve lá muitos anos, sim. E realmente aquilo que nós sabemos é muito diferente, porque vem filtrado, ou seja, vem com um certo filtro, embelezado e nunca nos chega o core, a raiz da cultura americana, que para já é enorme, porque a própria cultura americana, como sabeis, é um mosaico de culturas, de colonialismo, de culturas da Europa, portanto, de cultura nativa, né, dos verdadeiros nativos americanos, os ditos índios, portanto, aquilo também é um melting pot, como se diz em inglês, precisamente, que é a expressão. De maneira que, quanto mais para um português que só sabe passa publicidade, mas pronto, McDonald's, Coca-Cola e Hollywood, nós não sabemos puto de cultura norte-americana. Essa é que é a verdade. Pronto. Sabemos aquilo que vem filtrado pelas notícias e as bizarrias e os sensacionalismos tipo Donald Trump e assim. Isso não é a cultura norte-americana, que é vastíssima. Agora, eu quero focar-me, por ser vastíssima, eu vou focar num único aspecto. E volto aqui a fazer a ressalva que isto é uma opinião pessoal, intuitiva e dos meus conhecimentos e da minha cultura. Pronto, que é a expressão afro-americano. Faz-me comichão. E já lá vamos porquê. Pronto. Eu discordo da expressão afro-americano. Eu acho que isto tem importância. Porquê eu falar disto e trazer este tema? Porque esta expressão foi utilizada precisamente neste vídeo do Emmanuel Aiko, do tal vídeo sobre os relacionamentos amorosos interraciais. Porque, obviamente, interraciais estão a falar de pessoas americanas brancas e pessoas americanas negras. E aqui entra a questão. Ouviram o que eu disse? Negras americanas. Pronto. Agora, é sabido que a expressão que define, digamos, a origem cultural dos negros americanos, que é a expressão que eu pessoalmente considero correta, é aquela que eu acho que faz sentido, não vou dizer com que me identifico, porque eu não sou americana, mas, efetivamente, aquela que é comumente utilizada e popular para definir a cultura negra americana é afro-americano. Ora, porquê que afro-americano, não sendo errado, é uma bizarria cultural, digamos assim? Ora, o que é que eu acho? África, para quem não sabe, é uma questão de pesquisarem o Wikipédia, o que quiserem. Há muita informação. Hoje há muita informação. A África é o berço da humanidade. Não é o berço dos Estados Unidos, nem dos negros americanos. É o berço da humanidade. Isto não é, atenção, um statement, ou seja, uma afirmação nem xenófoba, nem enfim, patriótica. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente é um facto. Pronto. É um facto histórico e cultural, se quiserem. Agora, a questão é, à parte isto e independentemente disto, há a outra questão, que é, os negros americanos, sendo efetivamente, por serem negros, é só olhar para o óbvio, não é? Pela compleição física, por serem negros, não é? Efetivamente, aquele negro é de África, porque, como toda a gente sabe, vem dos tempos da escravatura e do colonialismo. Pronto. Isto até aqui toda a gente sabe, não é novidade, não é rocket science, é banal. Pronto, é cultura geral. Agora, porquê que eu considero o termo afro-americano pedante, errado e enfim, nem sei. Porque vocês vão falar, principalmente com as gerações, já a geração passada, não digo há 2 gerações, mas a geração passada e esta geração de agora,
ou seja, 2 décadas, esta década, enfim. E vocês vão perguntar àquela malta. E aqui estamos a falar de pessoas já nos 40, 50 anos de idade, 60, não sei. Já para não falar dos miúdos de 20 anos de agora, né? Negros americanos de nacionalidade, exato, e naturalidade, atenção, de nacionalidade e de naturalidade americana, norte-americana, mas negros de pele. E vão-lhes perguntar o que é África para eles. Culturalmente é zero ou perto de zero. E atenção, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, nem estou a condenar, nem a criticar negativamente. Eu estou a fazer uma apreciação factual, taxativa, porque é assim. O que essas pessoas têm de cultura africana é, e isto estou a falar do que eu sei, lá está, daquilo que eu sei. Corrija-me se eu estiver errado, e quem saiba mais e melhor sobre isto, e agradeço que o façam. Mas, da ideia que eu tenho, o que é que estas pessoas sabem? O que é que estas pessoas têm de bagagem cultural africana? A comida, a alimentação, principalmente ali no sul, a cultura do sul dos Estados Unidos, não é? Que toda a gente sabe, Nova Orleans, New Orleans e sei lá, nem eu sei. Essas zonas que têm aquela cultura mais daquelas comunidades negras em que tem realmente aquela soul food chamada a comida da alma, aquela comida mais confortável norte-americana, mas, ou seja, naquelas comunidades negras que vão buscar realmente mais à cultura, à alimentação, às bases da alimentação africana. Pronto. E, obviamente, todos sabemos o óbvio, a música, não é? A parte da cultura mesmo, pronto, das artes. E, tanto quanto sei, é isto. Acabou aqui. Tudo o resto que os negros americanos têm enquanto background cultural é americano. É americano. E isto é dizer muito, parecendo que não é dizer nada, porque a própria América é um melting pot, como eu já disse. É uma sopa de culturas. Não há uma cultura, não é uma história como é Portugal. Porque aquele país é relativamente novo em comparação com os nossos 900 anos de história de país, de nação, como é Portugal e outros. Portanto, aquilo é realmente uma sopa de culturas, não é? E depois eles desenvolveram a cultura deles, têm os hábitos deles, têm a cultura deles, estilo de vida, os hábitos culturais, aquelas coisas todas compõem a cultura norte-americana, da qual nós vamos sabendo algumas coisas. Pronto. Agora, um negro, que isso sim é o correto, porque é a complexão de pele, estamos a referir àquilo que visualmente vemos na pessoa, não é? E claro que isso tem um background, significa que a pessoa tem uma origem que não necessariamente europeia, que não necessariamente americana, no sentido de branca americana. Mas aqui é que está. Um negro americano é americano acima de tudo. E aquilo que são os gostos e aquilo que são o estilo de vida e tudo mais daquela pessoa, mesmo, obviamente, não necessariamente sendo igual à parte branca da cultura norte-americana, mesmo não sendo necessariamente igual, faço aqui a ressalva, novamente, à parte branca da cultura norte-americana, não é africana, meus amigos, não é. Está longe de ser africana. Está longe de ter alguma coisa a ver com aquilo que é o estilo de vida africano e a cultura e os hábitos, enfim, tudo o que compõe a cultura africana em África. Portanto, para mim, é um estigma, eu diria quase mesmo, ter aqui a ousadia de afirmar que é um estigma para a cultura negra americana. Chamar as pessoas de afro-americanas não é dizer que, atenção que não é xenofobia, não é dizer que é errado. A questão é que aquelas pessoas não são afro-americanas, porque elas não têm nada da cultura. Muitas delas não sabem nada sobre a África, nunca puseram um pé em África, não se identificam com a África. Eu só estou a ser factual, não estou a tentar dizer que isto é errado, se eles fazem mal, que está errado da parte deles. Simplesmente, eu acho que estas pessoas não se identificam com este termo culturalmente. Não se identificam. Não faz sentido. Eu não sei quem criou o termo, não sei se o termo veio da cultura dentro da cultura negra americana, se veio da parte branca da cultura americana, mas realmente parece uma bizarria apelidar as pessoas negras americanas de afro-americanas. Porque as pessoas que são afro-americanas nos Estados Unidos são as gerações dos avós e dos bisavós da cultura negra americana. Não é os atores de Hollywood, nem as gerações de agora.
A miudagem de agora. Não. Nenhum desses é negro, é afro-americano, se identifica como afro-americano. Portanto, é isto que eu quero aqui dizer. Eu acho que os termos importam, porque nós temos que realmente pensar e perceber. Aquelas pessoas identificam-se com o termo? Alguém lhes perguntou se elas consideram africanas? Claro que as origens dela, a ascendência dela é as africanas. Elas sabem isso, não acredito que rejeitem tal também. Mas também não acredito que esse rótulo de és afro-americano é estigmatizante. E eu vou explicar o porquê que é estigmatizante. Não é porque tenha algo de errado elas terem origem africana. Não é isso. Não se trata aqui de xenofobia. Trata-se, da minha parte, enfim, trata-se sim de que é uma maneira de dizer vocês nunca vão ser americanos a 100%. Nós não vos consideramos iguais. Porque vocês são afro-americanos. Percebem onde é que eu quero chegar? É este afro à frente do americano que estigmatiza aquelas pessoas negras americanas. Porque é como eu disse, os Estados Unidos da América são uma sopa de culturas e criaram a sua própria identidade baseado enfim, precisamente em toda a mestiçagem e tudo aquilo que deu origem à conquista do continente. Do continente, quer dizer, do país. Não é? Portanto, há lá origens de todo lado, desde aquelas de onde veio propriamente depois o colonialismo, que é do anglo-saxónico, não é? Como eu ia dizer, como é o caso do Donald Trump, né? Aqueles que são muito vermelhos, brancos mesmo, não é? Do norte da Europa, dessas origens, mas que são americanos, lá está. Portanto, de origem europeia, não é? E depois temos os nativos americanos, que as pessoas chamam erradamente de índios, por causa daquela história do Cristóvão Colombo, quando lá chegou, achava que tinha encontrado a Índia, chamou-os de índios e pronto. E depois temos os negros, os escravos levados para lá. Pronto. Que são americanos, já nascem ali, crescem naquela cultura de base, de bebés, como eu cresci aqui em Portugal, mas estão-lhes a chamar afro-americanos. E isto é estigmatizante. É estigmatizante para não dizer outra coisa, porque é o estar eternamente a dizer àquelas pessoas: vocês não são bem daqui. Nós nunca vos aceitamos a 100% como americanos. E isto é, obviamente, a parte ostracizante branca da nação norte-americana, que é hipócrita, porque os próprios norte-americanos brancos também não vêm dali. Quer dizer, também foram lá, estão lá, nasceram lá, cresceram lá, porque conquistaram o país aos nativos americanos. Perceberam? Portanto, a história é importante, meus amigos. A história é importante, os termos são importantes, e acho que era a altura de deixarmos de merdas e de termos e de preconceitos e deste tipo de coisa pedante e estigmatizante, que é perigosa, porque perpetua, em termos da consciência coletiva, perpetua um estigma do qual nunca nos livramos. É tão simples quanto isto. Eu considero metade africana, metade europeia, se quiserem. Enfim, eu considero-me portuguesa de cultura, porque identifico-me e cresci aqui, é a cultura que eu conheço verdadeiramente toda a vida, mas considero-me africana de alguma forma, de uma forma mais visceral, enfim, de uma forma mais aquela parte maternal, aquele core, aquela coisa que fica no centro, não é? Da nossa, um bocado mais, sei lá, pelo lado mais emocional, energético, se quiserem, do ADN e essas coisas, pronto. Porque já lá voltei, já havia cultura, conheci família e já tinha conhecido família cá, de qualquer das formas, e portanto há sempre aquela ligação que a gente sente. Pronto, não sequer é uma coisa que não se explica, mas que a gente sente. Há sempre essa ligação com a terra, não é? Que uma pessoa que não tenha qualquer raiz... Aliás, há pessoas que não têm raízes com a África, a não ser porque cresceram lá, mas não são africanos de todo, não é? E que têm essa raiz. Imagina não, eu ia dizer, imagina quanto mais uma pessoa que lá nasceu. Pois, não necessariamente. Há pessoas que sentem-se mais ligados à África, porque cresceram lá, fizeram vida lá, construíram lá família e não são africanos, mas porque realmente há um encanto na terra, há uma energia específica à terra. E pronto, no meu caso, eu restituí um bocadinho isso quando lá estive, quando comecei a ter mais contacto, digamos assim. Agora, não, de qualquer das formas, eu considero-me portuguesa, acima de tudo. Acima de tudo, porque cresci com esta cultura, é a cultura que conheço melhor, é a cultura com que me identifico, e foi a cultura que me moldou. Foi a cultura que me moldou. É tão simples quanto isto. De maneira que, aqui não há isso, não se diz afro-português, não sei o quê, não é? A pessoa diz, pronto, eu sou portuguesa. Eu costumo dizer, eu sou angolana. Sou no sentido de nascença de naturalidade, não é? E também de nacionalidade. Mas quer dizer,
Aqui não há essa expressão, essa divisão, essa coisa da origem, não é? Eu estou a referir-me à cultura americana porque acho que em específico nesta cultura isto é um estigma particular, concreto. E seria interessante que as pessoas se informassem, se educassem melhor, deixassem de ter preconceitos e que as coisas mudassem, porque os termos, as expressões são importantes, porque as expressões carregam estigma cultural. As palavras, os conceitos, os termos, não é? Tudo isto tem energia e carrega estigma cultural. Pronto. E seria interessante que começássemos a pensar nestas coisas e a ter cuidado e atenção. Porque é isso. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. As pessoas negras dos Estados Unidos são exatamente isso. Negros americanos, ou negros norte-americanos, como lhes queiram chamar, porque a América não é só os Estados Unidos. Não é? O continente não é só o país Estados Unidos da América. E afro-americanos são os avós e os bisavós e nada mais. Pronto. E espero que tenham percebido. Fiquem bem, meus queridos. Espero que tenham gostado aqui do rant. Cuidem-se, beijinhos e até à próxima.